Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. O lavador de pratos estava alimentando secretamente o menino mendigo e, quando ele foi acusado de roubar a bolsa de um homem rico, o proprietário ligou as câmeras e o restaurante parou. Alice estava correndo pelo saguão como uma louca, seguindo as ordens do gerente, junto com as outras mulheres. Embora ela fosse apenas uma lavadora de pratos nesse restaurante, hoje era um dia especial, um encontro de convidados importantes, e toda a equipe estava ocupada decorando e servindo o salão. Afinal de contas, o empresário mais influente e rico da cidade e seu assistente estavam vindo para o jantar. Todos sabiam que Ada era uma antiga autoridade criminosa e tinha um caráter muito forte. Todos o temiam. O assistente, Oliver, era uma revista, jovem e precoce, não desprezava as pessoas, podia ser facilmente insolente e até mesmo tinha uma expressão no rosto como se considerasse todos ao seu redor inferiores a ele. Em geral, os convidados eram aqueles convidados, e o gerente do restaurante, pela milésima vez, disse a todos que apenas acenassem com a cabeça e sorrissem, e que atendessem a qualquer pessoa, até mesmo aos pedidos mais ridículos de visitantes importantes. Ele queria mostrar que seu restaurante é o mais prestigiado e que o serviço é do mais alto nível, assim como o cardápio. Alice tinha acabado de passar pela porta dos fundos quando viu um garoto que ela conhecia na janela. Ele estava olhando para ela suplicante, esperando, como sempre, que ela o deixasse se aquecer e o alimentasse. Estava frio lá fora, com um vento forte, e o menino estava com muito frio, tremendo por causa da geada. Agora, é claro, não era uma boa hora, mas o coração da criança estava doendo. Ela imaginou Stanley congelado e faminto. Não havia mais ninguém que pudesse ajudá-lo. Ela olhou em volta, não parecia ver ninguém, e silenciosamente girou a chave na fechadura. Ela fez sinal para que ele a seguisse. Ela o sentou em alguns sacos de farinha nos fundos e lhe trouxe um prato com batatas e uma costeleta. Ao lado, colocou uma xícara de chá quente e um pão fresco e crocante. Ela falou rapidamente. Stanley, quando tiver comido, vá embora imediatamente, mas sem fazer barulho. Não deixe que ninguém o veja. Ada virá ao restaurante esta noite e haverá muito barulho. É melhor você não ser visto muito por aqui. Espere por mim no parque, vou lhe trazer comida depois do meu turno, muitas guloseimas. É isso mesmo, meu bom homem, estou indo. Vou ser repreendido. Ele deu um tapinha no cabelo comprido e sem corte do garoto e saiu correndo, pois podia ser ouvido no fim do corredor. Alice, onde você estava? Foi você que foi mandada para a morte. Você caiu no sono na cozinha, não foi? Não tenho muito tempo. A garota estava trabalhando no restaurante há 1 ano. Durante todo esse tempo, ela estava alimentando Stanley secretamente. O garoto tinha apenas 9 anos de idade. Não era a primeira vez que ele fugia do orfanato e perambulava por cafés e restaurantes pedindo esmolas. Alice sentia muita pena do garoto. Sua mãe era alcoólatra, seu padrasto o espancava até a morte, por isso, ele foi levado para longe da família. E o orfanato também não era nada fácil. O garoto me contou que o pegaram no armazém, o assediaram e o forçaram a beber álcool ruim para ridicularizá-lo. Depois, ele vomitou por 3 dias, e ficou com a cabeça cheia de sangue. Depois, ele vomitou por 3 dias, quase morreu, de tão envenenado que estava. Ele passou a noite em uma caldeira com alguns vagabundos. Eles cheiravam mal, mas não o machucaram. Então ele fugiu. Alice o teria adotado há muito tempo e o levado para casa. Ela realmente se apegou ao garoto com toda a sua alma, mas em lugar nenhum. Ela mesma morava em um pequeno quarto alugado. E a proprietária era tão má que ia visitá-la várias vezes por mês, pensando que a jovem levaria seus maridos para lá. Então Alice alimentou Stanley. Ela o deixava ficar no quarto dos fundos em silêncio, deixava-o comer e se aquecer e, uma vez por semana, deixava-o ir à sua casa para tomar banho e ter uma boa noite de sono. Ela frequentemente comprava roupas e sapatos para ele. Afinal de contas, era o início do inverno e o menino não tinha sapatos nem jaqueta. Finalmente, os grandes convidados chegaram. Uma procissão de carros caros se alinhou na frente do restaurante.
Os garçons corriam e corriam como loucos, servindo os ricos descansavam imponentemente, bebendo tranquilamente e petiscando iguarias. Alice não tinha tempo para lidar com as pilhas de pratos. Havia 2 máquinas de lavar louça funcionando e ela ainda estava lavando a mão. O vapor era terrível. De repente, ela ouviu um tumulto terrível no corredor. Gritos, xingamentos e a voz familiar de Stanley. Não fui eu. Eu não roubei nada. Me solte. Me solte, por favor. Alice ficou com o coração apertado, deixou cair a linda saladeira no chão e olhou para o corredor. Todos os garçons estavam em pé na frente dos convidados, esvaziando suas bolsas e bolsos. Stanley estava sendo segurado pela orelha, correndo o risco de arrancá-la completamente. Ele estava uivando de dor e chorando. Alice, sem saber de si mesma, correu até o garoto e o abraçou, perguntando ao homem grande: o que aconteceu? O que aconteceu? Por que está machucando-o? Ele é apenas uma criança pobre e faminta, não é um ladrão. Tenho certeza disso. Deixe-o ir, ele é apenas uma criança. O homem olhou para ela com desprezo, como se ela não fosse nada, e gritou: minha bolsa sumiu, e nela havia algo muito importante para mim, além de dinheiro e cartões de visita. Todo mundo viu aquele vagabundo andando por aí no início da noite. Talvez ele a tenha roubado de mim. E quem é você e por que está defendendo um mendigo? Alice corou e gaguejou. Eu sou Alice. Trabalho aqui há 1 ano como lavadora de pratos. Não toque na criança, eu nunca pegaria de outra pessoa. E ela empurrou o menino, sussurrando para ele. Corra, ou nós 2 estaremos em apuros. Não foi preciso repetir 2 vezes, e Stanley saiu voando do restaurante em 1 segundo. Mas Alice levou a pior, foi repreendida, sacudida de todas as suas coisas e expulsa com um bilhete de lobo por nada. O gerente gritou tão alto que fez minhas veias incharem. O que você está fazendo aqui, sua escória? Um abrigo para sem-teto? Quem é você? Nunca mais quero ver você aqui. Você é uma vergonha para o mundo inteiro. Quem é esse vagabundo para você? Vamos, confesse. Foi você e ele que fizeram isso, não foi? Alice chorou e jurou. Ninguém. Apenas uma pobre criança faminta. Você tem filhos? Tenho pena dele. Ele não é um ladrão. Eu não fiz nada. Por favor, não me jogue fora. Meu pai está doente, preciso do dinheiro. Mas o diretor foi inflexível. Ele precisava desse sacrifício como um show, para amenizar e esconder o escândalo desagradável da bolsa perdida. Alice chorou e foi para casa, sem perceber o frio nem o vento cortante. De repente, Stanley correu para encontrá-la. Ele olhou nos olhos e implorou. Alice, eu não peguei nada. Sinceramente, você quer que eu jure pela minha saúde? Você acredita em mim? Eu não sou um ladrão. Sou um idiota por não ter lhe dado ouvidos. Eu realmente deveria ter me afastado. Mas pensei que, ao contrário, as pessoas ricas ficariam com pena, dariam uma boa esmola. E aqui está. Alice apenas acenou com a mão e disse entre soluços. Qual é a diferença agora? Estou na miséria. Fui expulsa, Stanley. É assim que as coisas são. Sei que você não é um ladrão, mas tanto faz. Quando Alice chegou em casa, ela desabou em sua cama e chorou novamente. Ela começou a se lembrar de toda a sua vida. Alice cresceu em um vilarejo. Sua mãe era uma leiteira comum e seu pai um operador de colheitadeira. Tudo era como todo mundo. Uma horta em casa, uma fazenda, uma vida comum em um vilarejo. Alice cresceu quieta, calma, ajudando seus pais. Exceto pelo fato de que ela tinha um senso de justiça muito aguçado. Ela não suportava mentiras e enganos. O trabalho árduo, acordar cedo e capinar um enorme pomar durante muitos anos de sua vida prejudicou seriamente a saúde de sua mãe. Seu pai gostava de beber com frequência, e escândalos não eram incomuns na casa. Mas na aldeia isso é normal, ninguém dá atenção a essas coisas. A pobre mulher sofreu muito e, quando Alice tinha 14 anos, sua mãe morreu,
bem no jardim, de um derrame. A menina sofreu tanto, chorou tanto, que culpou o pai por não ajudá-lo o suficiente a arruinar sua vida. Após a morte da esposa, o homem se isolou, mas começou a beber mais do que nunca. Ele estava tentando afogar a terrível dor em sua alma e sua culpa. Ele se arrastava para casa quase de 4, e Alice tinha que oliverquiva suas roupas e persuadi-lo a não se enfurecer e ir para a cama. E, pela manhã, o pai estava negro como uma nuvem e exigiu que lhe desse dinheiro para comprar outra garrafa novamente. Minha filha não quis lhe dar o dinheiro, escondeu e eles discutiram sobre isso. Ela implorou ao pai que parasse, suplicou a ele, disse-lhe como era ruim e difícil para ela sozinha, mas era como se ele não a tivesse ouvido. E 6 meses depois, ele sofreu um acidente em que, bêbado, dirigiu uma colheitadeira contra um caminhão de grãos em uma estrada rural. Allen ficou confinado a uma cadeira de rodas para sempre. Só agora ele se deu conta da magnitude do que havia feito, do que havia condenado a si mesmo e a sua filha pequena. Alice havia crescido 10 anos durante aquele ano terrível. Seu pai, é claro, não a abandonou. Ela se levantava de madrugada, cuidava do jardim da casa, cuidava do pai e corria para a escola. Ela adormecia em sua mesa durante as aulas. Os professores ficaram com pena da pobre menina, perceberam o fardo pesado que ela estava carregando, mas o pai de Alice nunca perdoou. Ele falava friamente e resmungava, sem olhá-la nos olhos. Ela acreditava sinceramente que se ele não estivesse bebendo, todo esse horror não teria acontecido. Logo depois de se formar, Alice decidiu ir para a cidade para trabalhar. Seu pai precisava de uma operação, caso contrário, os médicos da cidade diziam que ele poderia ficar completamente doente e não sair da cama. E de onde tirar dinheiro? Então Alice pediu à tia Diana que cuidasse de seu pai e foi para a capital ganhar dinheiro. Está claro que a jovem sem instrução e inexperiente não vai a lugar algum, então é um milagre que ela tenha conseguido um emprego como lavadora de pratos em um restaurante. O trabalho era muito duro, de pé, 12 horas por dia, mas o salário era generoso, e ela não se ofendeu. Alice alugou um quarto no subúrbio, pequeno, mas limpo. A proprietária era insuportável, tentava controlar tudo. Alguns meses se passaram. Alice economizou a maior parte de seu salário para a operação de seu pai. Ela tinha apenas o mínimo necessário para viver. Deve-se dizer que a garota tinha uma aparência pouco convencional. Lindos olhos orientais castanho escuros com longos cílios encaracolados, pele morena e um cabelo comprido e elegante até a cintura. Quase todos os homens se voltavam para sua beleza e babavam. Em um dia de folga, Alice estava caminhando no parque e um motorista imprudente deu a volta em um carro íngreme, bem na calçada, e quase atropelou uma jovem. Ela ficou indignada e pulou para fora do caminho, assustada e desnorteada. Um jovem mais velho também saltou do carro e começou a se desculpar. Menina, me desculpe, pelo amor de Deus. Papai me deu o carro recentemente e eu ainda não tenho experiência de direção. Quero um café. Há um bom lugar não muito longe daqui. Alice olhou para o estranho, bonito, mais ou menos da idade dela, de boa aparência, e aceitou. E assim ela e Norman começaram um romance tempestuoso. A ingênua Alice se apaixonou, esquecendo-se de tudo no mundo, em restaurantes, braços cheios de flores e noites quentes viraram sua cabeça completamente de cabeça para baixo. Ela ficou ofendida quando seu noivo desapareceu e depois reapareceu, mas perdoou-lhe absolutamente tudo. Por mais banal que pareça, alguns meses depois Alice ficou grávida. A garota ingênua ficou imediatamente feliz em contar a Norman. Ele correu 10 minutos depois para o seu lugar favorito na praça, onde eles se encontraram, e gritou com raiva. O que você é, estúpido, não poderia ser mais cuidadoso? Há muitas pílulas para tudo isso. Aqui está o acordo. Aqui está o dinheiro para o aborto, e nós esqueceremos tudo isso. Alice estava chorando. Norman, por que está fazendo isso? Eu amo você. Achei que nos casaríamos e eu lhe daria um filho ou uma filha. O que há de errado nisso? Ele riu na cara dela. Quem você pensa que é? Eu sou o filho do promotor. Quem é você? Você não passa de uma bela lavadora de pratos. Todos vão rir de mim. Você relaxou e se divertiu um pouco, só isso. Isso é dinheiro suficiente para seu estômago e apague meu número, ok? E ele saiu sem sequer se despedir.
E Alice soluçou no banco até a noite, sem conseguir se mover de seus assentos. Minha alma era tão nojenta e revoltante. Era como se tivesse sido pisoteada e jogada no lixo. Ela estava furiosa. Como ele pôde fazer uma coisa dessas? Seu desgraçado. E eu sou uma camponesa boa e estúpida. Pensei que era uma princesa. E agora o que eu faço? É melhor me enforcar. Eu me apaixonei como uma idiota, e as moças do restaurante me avisaram. Você não é compatível. Não como ele. Nervosa, Alice abortou uma semana depois. Do hospital, ela saiu andando como um robô. Algo dentro dela morreu, quebrou, e ela não se importava com o que estava acontecendo ao seu redor. Jurou a si mesma que fecharia seu coração 100 vezes e nunca deixaria que ninguém a machucasse. A única pessoa por quem ela tinha sentimentos de ternura e carinho era Stanley. Ela sentia uma pena imensa do pobre garoto faminto. Ele estendeu a mão, olhou-a nos olhos e aquele olhar mudou tudo em sua alma. Depois de ser demitida, Alice começou a procurar freneticamente por um novo emprego. Mas até agora não havia nenhuma vaga adequada com o salário de que ela precisava. A garota estava começando a entrar em pânico. O aluguel venceria em breve, a geladeira estava vazia e ela não havia reservado um centavo para o pai este mês. Um dia, a campainha da porta tocou. Alice abriu a porta e congelou na soleira. À sua frente estava o mesmo oligarca, Ada, por cuja culpa ela havia sido expulsa do restaurante. Alice entrou em pânico, engoliu com força e se encolheu contra a parede. Se ele me encontrou em casa, nada de bom pode acontecer. Mas, para sua surpresa, o homem entrou na sala, afastou Alice como se ela fosse uma pena, sentou-se em uma cadeira e disse: Alice, eu lhe peço perdão. Houve um infeliz mal-entendido. Na verdade, você não teve nada a ver com o roubo da minha bolsa no restaurante, nem aquele rapaz. Mais tarde, vimos as imagens de segurança da sala de jantar. Acontece que foi o meu assistente que roubou a bolsa. Você pode imaginar? Eu o detive e descobri que ele trabalhava para um concorrente. Que nojo! Eu sabia que minha carteira continha um pendrive valioso com informações. Eu sempre o levo comigo. Então, tudo veio à tona e eu expulsei o canalha como um cachorro. Agora nem mesmo um zelador consegue emprego. Alice sussurrou. Sim, eu acredito nisso. Que você sabe como. Então o que você quer de mim, que eu não estou entendendo? O homem limpou a garganta e respondeu. Eu entendo que foi por minha causa que você ficou sem emprego. Mas não vou readmiti-lo. Não é de minha alçada, o proprietário da cidade, curvar-se diante do gerente do restaurante. Mas eu gostaria de lhe oferecer um cargo de empregada doméstica remunerada em minha mansão de campo. Você terá uma casa separada no território. O salário é bom, não vai lhe faltar nada. Então você está dentro? Eu não aceito uma oferta dessas 2 vezes. Alice sabia que um homem assim não poderia recusar, pois isso lhe custaria mais caro, e o trabalho de que ele realmente precisava com urgência não tinha dinheiro algum, e ela assentiu. Quando começar? Eu farei isso. Eu farei isso, mas tenho apenas uma condição e sem complicações. O homem respondeu suavemente. Pegue. Vamos agora mesmo. Qual é o problema? Não se preocupe, posso comprar qualquer mulher se eu quiser, acredite, não preciso, e você é boa o suficiente para ser minha filha. Então Alice começou a trabalhar na casa do oligarca Ada. Ela morava lá com seu filho Alvin. O cara era incrivelmente atraente, carismático, exaltado, você não conseguia tirar os olhos dele. Mas seu comportamento, no entanto, não agradava a ninguém. Era o típico figurão arrogante. Ele gostava de se divertir até o amanhecer, jogava no cassino e desperdiçava a fortuna do pai. Tecnicamente, Alvin estava listado como o principal gerente da empresa de Ada, mas, na verdade, ele quase nunca ia lá. Apenas seu salário. Ada, é claro, ficou muito chateado com as atitudes do filho e tentou lhe dar um pouco de juízo, mas sem sucesso. Alice gostava de seu trabalho, embora fosse necessário se acostumar, pois a casa era enorme. Mas, depois de um mês, ela estava totalmente absorvida e cumpria suas tarefas muito bem.
Alice não se esqueceu de Stanley. Nos fins de semana, ela levava muita comida e coisas para ele na usina. Ela o levava para seu quarto, dava-lhe banho e trocava suas roupas. O menino sempre a esperava feliz, enrolado ao seu lado, e olhava muito para ela. Aquele olhar estava literalmente implorando: leve-me daqui. Todas as vezes, depois desses encontros, Alice chorava por um longo tempo em desespero. Ela queria abraçar Stanley e finalmente dizer a ele aquelas palavras tão queridas e importantes. Eu sou sua mãe e não vou dar você para mais ninguém. Certa noite, Ada sentiu-se mal e sua pressão arterial subiu para 200. Angelina, a cozinheira assustada, e Alice chamaram uma ambulância. Elas deram os primeiros socorros ao oligarca e escreveram como cuidar dele. As mulheres se revezaram na guarda ao lado de sua cama. Graças a Deus, pela manhã, a crise já havia passado. Assim que Ada adormeceu, Alvin, bêbado da boate, entrou na mansão e começou a gritar: Angelina, traga o café, com creme, rápido. Alice se aproximou dele em silêncio e perguntou em tom de reprovação: Alvin, meu pai está doente, ele teve um ataque, acabou de adormecer. Não grite, por favor, e não prejudique a saúde dele com seu comportamento. Papai está chateado, não está? O jovem comandante se levantou de repente e saiu em disparada. Quem é você para me dizer o que fazer? Você não passa de uma criada. Portanto, você sabe qual é o seu lugar, vá para o meu em silêncio. E eu cuidarei do meu pai sozinho. Entendido? Alice corou, encolheu a cabeça e disse: Desculpe-me, isso não voltará a acontecer. E saiu correndo para seu quarto. Lá ela chorou. Ela estava muito magoada, pois gostava muito do Alvin. Ela sabia que ele era um major, e ela, uma empregada, e que não passava de um caso trivial. Mas ela não conseguia evitar. E o cara, embora muitas vezes rude, olhava para ela com tanta franqueza, como se estivesse avaliando e examinando. E agora ele a humilhava tanto. Como se estivesse lhe dando um tapa na cara. Alice estava furiosa, e então que se dane. Que ele continue rolando para baixo, se gosta tanto da vida. Então encontrei um rei. Não vou dizer mais nada. Não vou olhar na direção dele. Depois de alguns dias, Ada melhorou, mas ainda não conseguia ficar de pé por muito tempo. Assim, o milionário instruiu o Alvin a dirigir o carro para as negociações importantes. O jovem dirigiu e desapareceu. A 100 quilômetros de sua cidade natal, o carro de Alvin foi encontrado queimado, mas o corpo nunca foi encontrado. Ada não conseguia parar de chorar, contratou os melhores detetives para encontrar seu filho, mas tudo em vão. Um mês se passou. Na mansão de Ada, a situação estava aquecida até o limite. O oligarca estava quase acamado, preocupado com seu filho. O tempo todo ele tomava remédios, sua pressão arterial estava fora da escala. Alice também se entristeceu, pois desejava aquele sujeito detestável e impertinente. Ela se repreendia tanto quanto a luz do dia, em que tola. A segunda vez com o mesmo ancinho. Esqueça-o. Você não é um casal com ele. Ele nem sequer olha para você. E você uiva atrás dele à noite. Não consigo tirá-lo da minha cabeça e do meu coração. Só de lembrar dele, daquele olhar com os olhos apertados, meu coração salta do peito. Certa noite, Alice teve um sonho estranho e Alvin estava sentado no fundo de um buraco e sussurrava com os lábios rachados: Socorro! Socorro! Estou em Adelaide. Alice acordou suando frio, ela estava latejando. Ela acendeu a luz, bebeu água, e Alvin ainda estava diante de seus olhos, de tão real que era o sonho. Alice abriu um mapa na internet. A vila de fato existia na realidade, mas muito longe de onde o carro de Alvin foi encontrado. A garota mal esperou o sol nascer e Ada descer para a cozinha para tomar o café da manhã. Ela começou a explicar tudo para ele de forma confusa. Ada, você precisa me ouvir. Hoje tive um sonho com o Alvin. Ele está vivo, mas está com problemas. Ele está em um buraco no vilarejo de Adelaide. Procurei no mapa, A1. É muito longe da estrada onde o carro do Alvin foi encontrado, mas mesmo assim. E se for um sonho?
Por que não damos uma olhada? O homem olhou para ela com ceticismo. Alice, você não é uma garota má, mas acho que já assistiu a muitas novelas. Não acredito em nenhum tipo de sonho de sorte. Os melhores detetives da cidade estão procurando por Alvin. Apenas faça seu trabalho e não encha minha cabeça com bobagens. Alice suspirou e se afastou silenciosamente, irritada com o fato de o oligarca ter apenas rido dela e não ter acreditado em uma palavra do que ela disse. Mas a garota teimosa não era um cão para recusar a viagem. Ela sentia em seu coração que Alvin estava lá. Alice elaborou um plano completo para o fim de semana. Ela arrumou uma mochila com tudo o que precisava, em fósforos, uma corda, uma faca, uma lata de gasolina, um cobertor, migalhas de pão, sanduíches e água potável. E correu para a casa de Stanley. Ele não tinha mais ninguém a quem pedir ajuda. Stanley, querido, preciso de sua ajuda. Você tem um amigo fiel, de preferência mais velho e mais forte do que você, que não lhe peça nada, apenas que o ajude? Preciso ir a um lugar neste fim de semana. Um homem, filho do meu mestre, está em apuros. Tenho que descobrir e ajudá-lo. Você vai comigo? O garoto respondeu, sério. Farei qualquer coisa por você. Vou levar o Austin. Ele tem 16 anos, mas é grande como um boi, e é burro. Portanto, ele não dirá nada a ninguém. Mas eu sou bom em gestos. Mas você tem que pagar a ele não vai embora de graça. Alice concordou, contratou um táxi, pois nenhum ônibus iria para um lugar tão remoto, pegou as crianças e partiu. Ela gastou uma quantia enorme com o táxi, mas isso não a impediu. Alice estava possuída, por alguma razão ela acreditava firmemente que lá, em Adelaide, encontraria Alvin. Foi uma viagem longa, esburacada e fora da estrada e, finalmente, o motorista, franzindo a testa, deixou os passageiros e partiu imediatamente. Os três foram em busca do jovem empresário. Os meninos estavam entusiasmados, era uma verdadeira aventura para eles, mas Alice estava muito nervosa e já se culpava por ter arrastado as crianças para tal aventura. Afinal de contas, ela mesma não sabia o que estava reservado para ela e para as crianças. Do outro lado do campo, algumas crianças locais estavam se divertindo e jogando maçãs umas nas outras. Stanley se aproximou delas, conversou sobre negócios e depois apertou suas mãos. O menino informou alegremente a Alice. Eu sei onde procurar. Estamos procurando uma casa abandonada nos arredores, embaixo do pântano. Parece que é lá que estamos. Alice ficou surpresa. Como você conseguiu essa informação? Como você conseguiu essa informação? Como você conseguiu isso? Como você conseguiu isso? Stanley riu. Bem, não estou acostumado com isso. Ele disse que estamos procurando uma pasta, e o irmão mais velho está até entorpecido de tristeza. Ele disse que deve ter sido roubada. Perguntei a ele se não haviam notado a presença de estranhos aqui em sua aldeia. Eles foram compreensivos e disseram que nos arredores, em uma casa abandonada, alguém obviamente mora. Às vezes, um carro novo chega e depois vai embora. E acho que eles ouviram algumas vozes. Alice deu um tapinha na cabeça do bebê. Muito bem, Stanley. Obrigada, eu nunca teria pensado nisso. Bem, então vamos lá. Eles caminharam por um longo tempo pelo vilarejo e Alice perguntou às mulheres idosas locais, por precaução, onde morava o oficial do distrito. Afinal, ele também morava no vilarejo maior ao lado. Finalmente, quando a rua começou a ficar cinza, elas encontraram a casa que estavam procurando. A fazenda era bem grande, cercada por uma cerca alta, ninguém conseguia se aproximar. Alice tentou de novo e de novo. Não havia como. As tábuas foram cuidadosamente pregadas umas nas outras. Stanley, observando-a em agonia, sorriu. Austin habilmente colocou a criança sobre o ombro e atravessou a cerca e, em alguns minutos, Stanley abriu o portão do outro lado e eles entraram no complexo. Não havia carros ou pessoas no pátio, mas eles ainda estavam muito quietos, por precaução. A porta da casa estava trancada com um grande cadeado. Stanley a examinou atentamente e concluiu. Certamente não havia ninguém na casa. O cadeado estava enferrujado e não era usado há muito tempo.
Vamos seguir em frente. Talvez haja um celeiro ou um porão. As crianças da região disseram que viram estranhos nos fundos do quintal. Então, vamos dar uma olhada. Eles deram a volta nos fundos da casa. Com certeza, havia muitos anexos, aparentemente algum fazendeiro morava lá. Alice e os meninos procuraram em cada celeiro, um por um, e nada, fracasso total. Estavam todos cansados, exaustos, e Alice se sentou sobre os tijolos. Oh, meninos, me desculpem. Eu não deveria ter começado tudo isso e, de alguma forma, preciso ir para casa. Não há ninguém aqui. De repente, ouviu-se um gemido fraco vindo de algum lugar no subsolo. Stanley levou o dedo aos lábios, todos ficaram em silêncio e ele começou a gritar a plenos pulmões. Você está aí, Alvin? Responda-me. Não conseguimos encontrá-lo. Alice se juntou a ele. Alvin. Eu sou Alice, a empregada, quero salvá-lo. Grite mais alto se puder. Depois de alguns minutos, de fato, os gemidos se intensificaram. Stanley correu em direção ao último celeiro de onde eles tinham acabado de sair e, em seguida, gesticulou para os outros. Oh, cara, que tolos nós somos! Há um porão embaixo do feno. Austin, é melhor você empurrar, senão não tenho força suficiente. Ele fez um gesto para que o garoto lhe dissesse o que queriam que ele fizesse. O garoto robusto abriu a pesada porta da caverna com um rangido. O fedor e a umidade eram horríveis. Alice ordenou severamente a Stanley e Austin. Eu vou entrar sozinha. Vocês esperem aqui. Nunca se sabe o que há lá fora. De qualquer forma, estou preocupada com vocês. Se eu demorar muito, corram e chamem um policial. A garota cruzou os braços, expirou e começou a descer os degraus de terra com a lanterna. Quando finalmente encontrou uma superfície plana sob seus pés, ela olhou ao redor e começou a iluminar. No canto mais distante, em uma pilha de feno meio apodrecido, estava Alvin. Ele estava amarrado com cordas a um poste. Era uma visão terrível. Ele estava irreconhecível. Pele e ossos. Preto, seco, emaciado. Ao lado dele havia uma garrafa de água, com líquido no fundo, e migalhas de pão secas e comidas por ratos. Alice até gritou de espanto e colocou a mão na mochila. Ela tirou a água e a primeira coisa que fez foi se aproximar de Alvin e tentar embebedá-lo. O homem acordou e depois ficou inconsciente. O homem estava acordado e depois inconsciente. Ele estava ardendo em febre. Com os lábios secos e rachados, ele tomou um gole de água com avidez e implorou. Socorro! É o Oliver. Ele era o ajudante de papai e me roubou, só por vingança, para machucar meu pai. Não sei quanto tempo se passou e achei que eles não me encontrariam. Eu apenas rezava e esperava que a morte viesse me buscar. E o homem perdeu a consciência novamente. Alice pegou uma faca e começou a cortar as cordas, depois gritou para Stanley. Encontrei o Alvin. Ele está inconsciente, preciso que Austin me ajude a tirá-lo de lá. Enquanto isso, Stanley, vá até os vizinhos e descubra onde fica o posto dos paramédicos e como chegar lá. Austin desceu as escadas, entre os dois e Alice, eles mal conseguiram puxar o corpo de Alvin para a superfície. O esgoto era profundo e estreito, e não havia como os três conseguirem chegar lá. Enquanto isso, Stanley havia retornado. Ele estava sem fôlego, com a respiração ofegante e gaguejando. Não há nenhuma estação aqui, há apenas um punhado de pessoas. Mas há uma curandeira, Cláudia, no outro extremo da cidade. Dizem que todo mundo é tratado por ela. Portanto, você terá de arrastar seu noivo até lá. Alice corou da cabeça aos pés. Ele não é meu noivo, você diz. Ele é apenas o filho do patrão, só isso. Stanley riu. Posso ser pequeno, mas não sou bobo. Você quer salvar o filho do patrão? Você se apaixonou, diga isso. Muito bem, vamos pensar em como carregá-lo. E não há cobertor. Alvin mal estava de pé, e Alice e Austin, segurando de ambos os lados, mal o haviam acompanhado para fora da mansão deserta. Eles estavam com pressa, e se os sequestradores aparecessem?
Eles matariam todo mundo, ninguém seria poupado. O coração de Alice congelou ao pensar nisso. Ela não temia por si mesma, mas estava morrendo de medo por Alvin e pelas crianças, quase a ponto de desmaiar. Com muita dificuldade, eles chegaram aos arredores da aldeia, encontraram a cabana do mago e bateram na porta. Uma mulher idosa, pequena e curvada, saiu para a varanda e perguntou severamente: "Quem é você? Quem é você? De onde você veio? O que aconteceu?" A Alice murmurou: "Nós somos da cidade. Sabe, eu trabalho como empregada doméstica. Há um mês, o filho do meu patrão, Alvin, foi sequestrado e desapareceu. E então sonhei que ele estava vivo e pedindo ajuda, e ele falou o nome da cidade de Adelaide. Então pedi ajuda aos meus conhecidos e fui procurá-lo. E o encontrei. E eu o encontrei. Só que Alvin está inconsciente, delirando, todo quente e incomodado. Ele deve ter pegado um resfriado na terra úmida. Vocês o ajudarão? E para dizer a verdade, não temos onde dormir. Pode nos dar abrigo? Por favor, não nos jogue fora. Tenho tanto medo. E se os sequestradores voltarem e nos encontrarem?" A senhora murmurou: "Bem, entre, já que caiu na minha cabeça. Leve-o para o banheiro. Vou aquecê-lo e lhe dar um banho. E então veremos." Por que o pai não foi buscar o filho? Ele deve ter muito dinheiro. Alice baixou a cabeça. Ele não acreditou em mim, ele riu. Ele decidiu que os sonhos são bobagens. E eu sabia que encontraria o Alvin, e acreditei, sabe? A vovó sorriu. Eu entendo. Deixe-me ver sua mão. Foi o amor que a levou até ele. Ele é o seu destino. Ele não vai morrer, não tenha medo. Você terá outro filho para ele. Você verá. Então, tire a roupa de seu cavaleiro, e eu prepararei algumas ervas. E deixe seus amigos comerem batatas e dormirem no salão. Você e eu não precisamos de ajuda aqui. Stanley e Austin adormeceram depois do jantar. Afinal, eles estavam cansados, e Alice e Cláudia ficaram acordadas a noite toda lançando feitiços em Alvin. Elas lhe deram decocções medicinais, vaporizaram uma vassoura, depois entraram na casa e se revezaram para trocar a compressa de vinagre. Pela manhã, ele parecia estar se sentindo um pouco melhor e a febre havia baixado. Logo pela manhã, Alice disse a Stanley para encontrar uma conexão, pois não havia internet nem conexão alguma. O garoto também foi esperto e subiu em um pinheiro alto e conseguiu ligar para Ada e dizer que Alice havia encontrado Alvin e que eles estavam na vila de Adelaide, na casa do feiticeiro da vovó Clava. E o telefone ficou mudo. Alvin estava melhorando lentamente. Ele bebeu um pouco de caldo de galinha. Voltou a si e começou a contar os detalhes de seu sequestro. Eu estava a caminho de uma reunião para fazer um recado para o meu pai, e esse carro me atropelou. Eu pisei no freio. O que mais eu poderia fazer? Pensei que talvez fosse um motorista bêbado e imprudente. 3 bandidos saíram do carro e, antes que eu percebesse, estava no carro deles, amordaçado e com os olhos vendados para que não pudesse ver a estrada. Acordei naquele porão. Crackle, o ex-assistente de meu pai, estava ao meu lado e sorria. Ele me disse: "Agora você é meu prisioneiro para sempre. Seu pai se comportou mal e me expulsou como um cachorro, agora você vai pagar por isso. Você ficará aí sentada como um cachorro acorrentado até que eu esteja farto, e eu vou me divertir e observar de longe enquanto seu pai se contorce e se contorce. É um prazer celestial para mim." Eu havia perdido a conta dos dias, eles só me alimentavam de vez em quando, uma vez por semana jogavam migalhas de pão ensopado em um pote, e algumas garrafas de água no poço, e isso era tudo. Não dá para acreditar, repensei toda a minha vida naquele maldito poço. Acho que agi como um tolo, desperdicei minha vida por nada, e deveria ter feito algo bom para as pessoas, dizer ao meu pai, pelo menos uma vez, o quanto o amo. Alice até sentiu pena dele. Bem, o mais importante é que o encontramos e você sobreviveu. E nunca é tarde demais para consertar algo na vida. Alvin pegou a mão dela e a apertou com força, chorando. Obrigado, Alice, querida. Agora sou seu eterno devedor. E os meninos, e você, Cláudia?
todos vocês que me salvaram. Não sei como agradecer. Pensei que fosse apodrecer naquele maldito poço. Ainda não consigo acreditar que acabou. E os olhos do garoto se encheram de lágrimas. A garota corou da cabeça aos pés. Por alguma razão, eu estava muito preocupada com você e sonhei que você estava vivo e em Adelaide. Contei ao seu pai, mas ele não acreditou em mim, achou que eu estava inventando. Então pedi ajuda às crianças, aos meninos de rua. Tenho certeza de que elas não recusaram. Eles têm um bom coração, um coração sensível. Stanley é como um filho para mim. Gostaria de poder adotá-lo e criá-lo, para que ele não passasse fome e não ficasse sem comida. Assim, ele não passaria fome e não vagaria pelas ruas. Tenho uma queda por ele desde que trabalhei no restaurante. Mas quem vai me dar ele? Não tenho minha própria casa, não sou casado. Então, eu o ajudo o máximo que posso e o amo como um filho. Se não fosse pelos meninos, eu não teria encontrado você sozinho. Foi Stanley quem ouviu seus gemidos no subsolo. Acho que seu pai veio nos procurar. Ouviu-se o zumbido de um carro do lado de fora do pátio. Alice olhou pela janela. Ela pensou que fosse Ada, mas ali, perto do portão, estava o desagradável xerife, Oliver, e com ele mais 2 bandidos. A garota ficou pálida e puxou a cortina. Ela sussurrou para a velha. Estes são os sequestradores, eles estão nos procurando, não nos entregue, Cláudia, eu lhe peço, esconda-se em algum lugar. A velha apontou para o sótão, e Alice ajudou Alvin a subir até lá, e Stanley e Austin subiram rapidamente em um piscar de olhos. Eles estavam todos parados, sentados como ratos, tentando não emitir nenhum som. Alvin involuntariamente se apertou contra Alice, e uma enorme onda de ternura e calor se espalhou entre eles. Cláudia saiu e abriu a porta. Quem são eles? O que eles querem? O que aconteceu? Perguntou Crackle. Estamos procurando as pessoas desaparecidas, um rapaz, jovem, magro, talvez ele tivesse outros caroneiros com ele. Eles estavam com você? Talvez tenham pedido ajuda? A mulher idosa disse. Não, eu não vi ninguém. Vá embora. As pessoas de fora raramente vêm nos ver, é um vilarejo de mendigos. Os vizinhos só vêm pedir ajuda quando estão em apuros. Mas Oliver sentiu que sua avó claramente não estava dizendo a verdade. Pois Alvin não tinha para onde ir, estava muito doente e não ia a lugar algum. Então, sem vergonha, ele empurrou a avó e foi com um dos valentões para dentro da casa. Ele começou a procurar nos corredores, nos quartos, mas não havia ninguém lá. E então, por sorte, Alvin espirrou. Ele cobriu a boca com a mão e segurou o espirro o melhor que pôde, mas mesmo assim ele saiu alto. Um dos bandidos acordou. Quem está aí em cima? E apontou o dedo para o sótão. A avó não pestanejou. O fantasma. Ao ver o rosto do sequestrador se esticar, ela acrescentou. Por brincadeira, o gato, Musca, adora ficar lá em cima com os gatinhos no feno. Por quê? Apenas Oliver queria se levantar e verificar, quando ouviu o grito de seu assistente, o barulho dos freios e os tiros do outro lado da janela. Ele percebeu que havia chegado tarde demais e que o próprio Adam tinha vindo buscar seu filho, e agora ele estava em apuros. Então Oliver decidiu fugir pelo pomar, correndo para o quintal, deixando seus companheiros para trás. Enquanto todos estavam em estado de choque, Stanley abriu a janela do sótão e teve a boa ideia de atirar no Crackle em fuga com uma pequena abóbora que estava guardada lá. O bandido caiu como uma pilha de tábuas, e quando se deu conta, os guardas de Adam e, mais tarde, a polícia já o haviam alcançado. Que graça! O garoto deteve o sequestrador. Adão, ao ver o filho vivo e ileso, correu para abraçá-lo, com força, paternalmente, e sussurrou para ele. Como estou feliz por você estar vivo, meu filho! Senhor, o magrinho, uma relíquia. Em seguida, ele abraçou Alice com tanta força que seus ossos rangeram e a sacudiu em uma explosão de emoção, como se fosse uma boneca de pano. E eu fui cínico, não acreditei nos seus sonhos, acenei com a mão, acho que a garota pensa sabe Deus o quê. E você se arriscou e foi atrás do Alvin, afinal. Boa menina, minha corajosa,
corajosa menina. Depois foi a vez de Stanley. O oligarca o pegou nos braços e apertou sua mão. Obrigado, você é um homem. Pergunte o que quer de seu amigo. Eu lhe darei dinheiro ou comprarei qualquer coisa para você. Stanley ficou subitamente triste e abaixou a cabeça. Não quero dinheiro, quero que Alice seja minha mãe. É só isso que eu quero. Ajude-me, você pode fazer qualquer coisa, não pode? A cidade inteira o conhece e o respeita. E dê dinheiro ao Austin. Ele é surdo e mudo. Ele não vai falar mesmo. Adam ficou surpreso com os desejos profundos e maduros desse pequeno vagabundo. Ele respondeu seriamente em voz baixa. Tentarei ajudar. Atenciosamente. Ok, todos para os carros e para casa. Em seguida, ele se virou para Claude e tentou lhe entregar um maço de notas. Aqui, vovó, obrigado por tê-lo acolhido, por ter ajudado o Alvin, por tê-lo curado. A velha senhora gritou. Tire isso daqui, por que você está enfiando os seus papéis em todo mundo? Você não pode comprar tudo, minha querida. Para que eu preciso de dinheiro? Faço minhas compras uma vez a cada 2 semanas, e de quanto eu, uma mulher idosa, preciso? É melhor você ajudar esses meninos. Olhei para o mais velho, ele não era surdo de nascença. Ninguém cuidou dele, mas com uma operação, ele ouvirá e entenderá. E eu ainda não curei o Alvin, você deveria levá-lo ao médico, ele está com uma bronquite grave, vai levar muito tempo para se curar. E cuide de Alice, ela ama muito seu filho. Ela foi para o meio do nada, arriscou a vida. Eu lhe darei dinheiro, você diz. Tenha um bom dia. Boa sorte para a senhora. E a senhora acenou em despedida. Durante todo o caminho, Adam pensou nas palavras da curandeira. Afinal, ela estava certa. Eu andei atrás de dinheiro a minha vida inteira, sonhando em ficar rico. E para quê? Perdi meu filho, ele não me vê há dias e noites. Ele nem sequer tinha amigos normais, eu não o deixava se comunicar com pessoas comuns. E o que é melhor do que os caras ricos? Tudo que eles faziam era gastar o dinheiro dos pais e ir a casas de jogos e cassinos. Veja o Stanley e o Austin, por exemplo. O destino deles está quebrado desde que nasceram, ninguém os quer, eles passam fome e frio. Eles deveriam estar amargurados com o mundo, mas não estão. Todos eles ainda correm para ajudar, só porque um homem bom pediu. Isso vale muito. Ao chegar à cidade, Adam ordenou. Todo mundo vai para nossa mansão. Não haverá mais tubulação de calor para os meninos. Não vou permitir isso. Lavem as mãos, comam o jantar e vão para a cama. Amanhã descobriremos o que está acontecendo. Alvin e Austin virão comigo ao hospital amanhã. Farei perguntas sobre Stanley. O menino ficará conosco por enquanto. Alice, você tem 3 dias de folga. Achei que tinha lhe contado tudo. Stanley e Austin estavam aproveitando a banheira de hidromassagem. Foi a maior diversão que os meninos já tiveram. Eles receberam roupas limpas e elegantes, e Angelina, a cozinheira, cortou o cabelo dos dois. Ela fazia isso desde que era uma garotinha. Os meninos se transformaram imediatamente e ficaram mais bonitos. Alice ficou satisfeita. Finalmente Stanley não estava dormindo em um perigoso tubo de aquecimento, e ela estava segura para ele. A garota ajudou Angelina a preparar rapidamente um delicioso jantar para toda a turma, e todos se sentaram para comer. Alvin ainda não estava se sentindo bem, então Alice levou seu jantar para a cama. O menino precisava de bastante tempo para se deitar e se recuperar. Ela bateu na porta do quarto e entrou sem fazer barulho, carregando uma bandeja com cheesecaques fumegantes, geleia e café. Sentou-se ao lado do menino e começou a persuadi-lo. Alvin, você precisa comer. Você já é magro o suficiente. Você adorava cheesecaques. Era capaz de comer 5 de uma vez. Bem, pelo menos 2. O cara sorriu. Ok, só para você. E ele comeu todos com gosto. Alice se sentou e o admirou, e embora magro e abatido, com olheiras, embora às vezes fosse áspero e rude, ele ainda era seu favorito.
De repente, Alvin pegou a mão dela e disse suavemente: Alice, sabe de uma coisa? Alice, quer saber? Quer se casar comigo? Depois de tudo o que aconteceu comigo, tenho uma visão completamente diferente da vida, sabe? E você e Stanley são a coisa mais próxima que tenho de um homem. É claro que não sou um presente, eu sei. Mas vou amar e valorizar você e o Stanley. E quando nos casarmos, adotaremos oficialmente o Stanley também. Tudo bem para você? Agora percebo que todas aquelas garotas glamourosas não valem nada. E você é sexy, linda, inteligente, uma cozinheira incrível e me ama. O que não é a esposa de um oligarca? Alice sabia quais eram as principais palavras que Alvin nunca lhe disse: o mais precioso eu te amo, e mesmo assim decidiu aceitar. Não é todo dia que se fazem propostas assim. Afinal de contas, ela o ama, forte e profundamente. O banqueiro ficou muito feliz quando soube que Alvin e Alice queriam se casar e adotar Stanley. Uma nora assim só poderia ser sonhada. O casamento foi luxuoso, com muitos convidados importantes, jornalistas e imprensa. Todos estavam comentando sobre a beleza do casal, onde Alvin havia encontrado tal beleza oriental. Eles ficavam tão bem juntos. Ela era linda, atraente e muito feliz. Alvin cuidava muito bem dela e nunca saía de seu lado. Norma não aguentou, aproximou-se dos recém-casados e, olhando Alice nos olhos, disse: parabéns pelo casamento. Parabéns pelo casamento, vocês estão felizes? Alvin olhou para Alice com perplexidade. Minha querida, você conhece o Norman? De quê? Alice riu e respondeu: Não, de jeito nenhum, o jovem só comete erros, não é? Vitaly se sentiu tão enojado e ofendido. Ele até sentiu uma pontada de ciúme, pois Alice agora era tão sedutora e inacessível ao mesmo tempo. E, no entanto, ele mesmo, com suas próprias mãos, havia destruído a felicidade dela. Ele a enojou, a humilhou. Ele a abandonou, sabendo que ela estava esperando um filho dele. E qual foi o resultado? Ele se casou com uma Lina gorda, 6 anos mais velha que ele. O pai está feliz, mas ele? Sem amor, sem alegria em sua alma, em geral estranho à sua esposa. Norma estava mordendo os cotovelos e rangendo os dentes a noite toda, vendo os recém-casados se divertirem. Mas, infelizmente, não havia nada para recuperar. Ele olhou para sua odiosa esposa sentada ao seu lado, parecendo um sapo, e deu de ombros. Alice e Alvin também haviam providenciado tudo com o orfanato. Depois de ouvir o sobrenome Ada, não houve nenhum problema com a adoção de Stanley. Toda a papelada estava pronta em 2 semanas. O garotinho estava feliz e contente. Agora ele está com sua mãe Alice e seu pai Alvin. Todos os colegas do tubo de calor tinham muita inveja dele e de Austin. O menino surdo e mudo havia sido submetido a 2 operações na melhor clínica e agora estava ouvindo com um aparelho auditivo e aprendendo a falar. Quando ele recebeu alta, Adam planejou manter o garoto em sua mansão, primeiro como faz tudo e, quando fosse mais velho, torná-lo motorista. Colocá-lo na casa de hóspedes. O garoto é um bom garoto, executivo. O que ele tem a perder com vagabundos? Alice não havia se esquecido de seu pai. Ela contou ao marido e ao sogro sobre ele. Eles entenderam tudo sem palavras e trouxeram o homem do vilarejo. Ele foi examinado pelo melhor neurocirurgião da capital e operado. É difícil de acreditar, mas como resultado, o homem se levantou de sua cadeira de rodas e começou a andar com uma bengala. O idoso estava quase de joelhos, pedindo desculpas à filha e agradecendo a ela. Alice, minha filha, me perdoe por tudo. Eu sei que, se não fosse pela maldita vodka, minha vida teria sido diferente. Você também não teve uma infância. Mas você é a melhor filha e, apesar de tudo, você me ajudou e não se esqueceu de seu pai. Obrigada, querida. Alice o abraçou e sussurrou: Papai, eu ainda o amo, não importa o que você seja. Não beba mais, eu lhe peço. O homem fez uma cruz para si mesmo. Aqui está uma cruz para você. Eu o deixei há muito tempo. Uma garota local, Nadia, estava me cortejando e nos apaixonamos. Então agora não faço mais nada. A vida continuou como sempre.
Alvin tomou sua decisão e agora estava compensando o tempo perdido nos negócios e foi trabalhar. Alice ficou feliz com isso. Ela já havia se esquecido de quando ele cheirava álcool. A jovem mulher era agora dona da mansão da melhor forma possível. Ela cuidava da casa e do jardim, e cuidava da educação do filho. Tenho vergonha de dizer isso, mas um Stanley tão inteligente conseguia ler com dificuldade e só sabia contar dinheiro, e isso se fosse pouco. Alice era paciente, mas rigorosa, e não o deixava na mão. Além disso, eles tinham muito que aprender para entrar diretamente no terceiro ano no outono. Às vezes, Stanley não conseguia suportar o ataque dos tutores, sua cabeça fumegava e ele gritava: "E mamãe, você está me torturando! Mãe, você está me torturando! Vou fugir de volta para o duto de aquecimento." Alice respondeu seriamente: "Você não é mais um vagabundo, Stanley, você é meu filho, você é o Ada. Então, vamos superar isso juntos, ok? Não estou segurando você, você pode ir se quiser. Mas pense no que o espera lá fora. Você está tão interessado em cheirar cola, comer porcaria e beber vodka barata? Você vai afundar e morrer em algum esgoto aos 20 anos. É esse o futuro que você quer? Responda-me. Por que você diz isso e me machuca?" O rapaz abraçou Alice e sussurrou: "Desculpe-me, eu estava errado. Bem, vamos pelo menos descansar um pouco, ok?" Alice beijou o topo da cabeça dele. "Agora sim. Vá correr pelo quintal, se aquecer, e em meia hora você estará de volta à ação." Alvin e Stanley também se davam muito bem, eles andavam juntos como crianças pequenas em skates e competiam para ver quem conseguia fazer mais flexões do chão. O homem havia mudado muito desde seu casamento. Ele finalmente tinha tomado juízo e se acalmado, parou de frequentar cassinos e clubes com os amigos e começou a apreciar e respeitar as pessoas próximas e queridas. Adam só podia se alegrar com isso. E agradeceu mentalmente a Alice por ter encontrado uma abordagem para ele e por seu amor pelo filho ter despertado tal mudança nele. De fato, em tão pouco tempo, Alice conseguiu fazer o que o pai dele não havia conseguido fazer em todos os anos da infância de Alvin. Alice deixou de ser uma garota magra para se tornar uma dama elegante e escultural. Os recém-casados começaram a pensar em ter um filho juntos, e Stanley não se opunha a ter um irmão ou irmã, e por que não? Agora, todas as noites, Alice ouvia as palavras queridas de seu marido, em "eu te amo", e seu coração palpitava. Agora ela tinha certeza de que era recíproco.